matar um crente, quem é salvo não morre não. Olá, amados irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, vamos começar mais um segundo, combatendo o bom combate, respondendo às perguntas difíceis dos ateus. Bom, irmãos, como estão aqui do lado, o ateu Fábio de Oliveira, né? Então nós vamos aqui mais acompanhar mais uma pergunta dele. Então faça aí, Fábio de Oliveira, a sua pergunta. O seguinte, então a gente vê o seguinte, o relato da criação, no capítulo 1, diz assim: depois de ele fazer tudo, disfarçamos o homem na nossa imagem e semelhança, segundo a nossa semelhança, submete os peixes, os pássaros do céu, os animais grandes, todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E aqui você vai ver o termo Elohim, ou El, macho e fêmea. Quando você chega aqui no capítulo 2, diz assim, que este é o nascimento do céu e da terra. No dia que o Senhor fez do céu e da terra, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto, ou seja, que o Senhor havia feito. O Senhor Deus modelou o homem, ou seja, ele fez o homem antes. Aqui tem um segundo relato da criação, no capítulo 2, onde fala que o homem foi feito antes dos arbustos, da vegetação. E no capítulo 1 tem o primeiro. Por que isso? Porque, como eu falei, você tem o quê? O Deus ele, que transformaram, os povos antigos transformaram num Deus único, porque as primeiras comunidades hebreias, elas eram o quê? Enoteístas. Não sei se você conhece esse termo, mas se não conhece, tudo bem, eu explico. Eles eram enoteístas. Eram politeístas, viraram enoteístas, e depois veio o monoteísmo. No capítulo 2, você tem o Deus Javé, que fala, Jeová. Não, é que era outro Deus também. Inclusive, eu tenho até vídeo sobre isso e mostra as fontes, mas eu não tenho como trazer e mostrar tudo aqui, senão vai ficar pegando aqui o computador, se abrir tudo de tela aqui. Agora, se não tem contradição, por que diz no primeiro capítulo, que Deus criou o homem antes dos arbustos, depois de criar os arbustos, a vegetação, e no capítulo 2 ele fala que criou antes? Bom, amados irmãos, como você acabou de ver, né? Então o ateu está dizendo, Fábio, que já havia, né? Já havia animais, já havia pessoas, Deus já tinha criado e não sei o que, e não sei o que. Bom, então vamos dar a resposta para o ateu. Bom, nós vamos aqui, irmão, começar aqui no capítulo 1 e vamos dar a resposta para o ateu. Vamos lá. Vamos saber realmente se realmente já tinha pessoas no princípio, se no princípio já havia animais. Vamos ver aqui conforme o texto, tá? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia está dizendo, irmão, que no princípio criou Deus o céu e a terra, ok? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Amado irmão, está aqui a prova, ok? Está aqui a prova. Vamos começar, ou vamos adiantar. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui está o grande mistério, irmão, que a gente vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Olha só. Então a Bíblia está dizendo, Fábio de Oliveira, que no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmão, vamos agora para a interpretação. Deus, ele criou, realmente ele criou o céu e a terra. Primeiro Deus criou o céu. Não havia ainda planetas, não havia planetas ainda, nem estrela, nem sol, ok? Aí Deus criou a terra e também Deus fez água. Mas, irmão Roberto, que é isso? Mas o ateu está dizendo que para ter água tem que chover primeiro. Que conversa é essa? Que conversa é essa, ateu? Eu sei que você não acredita em nada, tá? Eu sei que você não acredita em nada, mas as suas perguntas são umas perguntas sem noção.
pergunta de criança. Porque nós acreditamos em um Deus que pode tudo, ele é o Criador. Você acha que Deus só vai fazer água se chover? Só se chover? Pelo amor de Deus, ateu. Sua pergunta é de criança. Então, amado irmão, Deus ele fez água, ok? Deus criou o céu e a terra. E Deus também ele fez água. A terra era toda cheia d'água, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, no princípio só havia céu, terra e água. Não havia animal, não havia homem, ok? Está aqui o grande mistério, tá bom, amado irmão? Deus é o Todo-Poderoso. Deus ele pode... Deus ele faz sair da terra o vapor, sair água debaixo da terra. Para Deus não precisa chover para ter água. Deus ele é o grande Criador, é o grande poderoso. Mas para que Deus fez então a chuva? Esse é o mistério, tá, irmão? Que eu vou trazer depois para vocês, ok? Mas por que Deus fez a chuva? Aí eu vou explicar para você por que é que Deus fez a chuva. Mas para Deus criar a água, Deus não precisa fazer primeiro a chuva. Tá bom, ateu Diesel Ferreira? Perdão, irmão. Tá certo, ateu Fábio de Oliveira. Deus não precisa fazer a chuva primeiro para criar a água. De maneira nenhuma. Deus ele fez, né, sair da terra o vapor de água e ali a terra toda ficou cheia d'água. E é por isso, amado irmão, que a Bíblia diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então é aonde vai acontecer agora a separação. Que nós vamos entrar, irmão, né? Vamos entrar nesse assunto agora, apenas um pedacinho, tá? Que depois nós vamos dar continuidade de Gênesis aqui, ok? Então, primeira coisa que eu quero dizer para o ateu é que esse versículo aqui, primeiro capítulo de Gênesis, primeiro, aqui apenas Deus está dizendo que ele criou o céu e a terra. Aí depois é que Deus vai explicar como é que ele fez a criação da terra, ok? Então, no primeiro versículo de Gênesis, primeiro, Deus não criou animais e nem pessoas, ok? Deus só tinha criado o céu, a terra e água. Isso, irmão, nós vamos ver depois, tá? Que eu vou trazer esse todo assunto da criação. Então vamos aqui, irmão, começar. Vamos começar aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então tá aqui, amado irmão, né? Tá aqui. A terra era sem forma e vazia. A terra estava vazia. Só havia terra e água. Então, não havia pessoas, não havia animais, não havia plantação. A terra estava vazia. Só havia água. Ok? Ateu Fábio de Oliveira. Então, venha, amado irmão. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só, irmão. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e a treva. Olha, irmão, que maravilhoso, ateu Fábio de Oliveira. Então veja aqui. Então Deus já começa agora, amado irmão, a fazer no primeiro dia a criação. Então Deus já faz agora a separação entre a treva e a luz. Entre as trevas, né? Então o que Deus faz? O que é que Deus faz aqui? Olha só. Vamos lá. Né? Vamos aqui. No versículo... Chamou Deus a luz dia e a trevas noite. Preste bem atenção, tá, meu irmão? Chamou Deus a luz dia e a treva noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Ok? Então, amado irmão, olha só. Quero que você entenda aqui.
Então Deus já faz separação. E agora vai haver o quê? Vai haver dia e noite. Não havia dia, só era o quê? Só treva. E o próprio Deus era a própria luz, né? Mas a terra, estou falando da terra, não havia dias, só havia noite. Aí Deus separou para fazer noite e dia. Ok? Vamos continuar aqui. Né, aqui, separação entre as águas, debaixo, aqui deixa eu ver, o versículo 6, E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Então veja, meu irmão, então a terra estava cheia d'água, irmão. A terra estava cheia d'água, planeta, a terra. Então Deus vai fazer separação, Deus vai começar a separar. Vai botar um rio ali, um rio aqui, um rio acolá. Tá bom, ateu? Vamos aqui, irmão, olha só. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia, ok? Então o que acontece, irmão? Deus ele fez separação das águas, Então Deus botou um rio para ali, lago para cá, mar para cá. Deus criou, separou as águas. Então, irmão, é tremendo, irmão. É tremendo o que eu vou mostrar para você, é muito tremendo. Tá, vamos lá. Olha só. Né? Vamos aqui, então aqui Deus ele trabalhava de tarde, né? Deus trabalhava de manhã e de tarde, somente, né? De manhã e de tarde. À noite Deus não trabalhava não, ok? Então toda a criação de Deus foi feita em 7 dias, ok? Vamos lá, o versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Olha só, amado irmão, olha só, amado irmão, olha só, amado irmão, tá? Então Deus ele separou, ó, então apareceu o que? A terra seca, que é essa terra que nós aqui estamos. Então, amado irmão, a terra era coberta de água, Então Deus ele fez o que? Ó, separação, separou as águas para aparecer a terra seca, que é essa que nós temos aqui. Tá bom? Então vamos lá. Diz também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. Irmão, é tremendo, irmão. Muito tremendo, irmão. Muito tremendo. Né? No princípio só havia a terra e água, só água. Né? Isso quer dizer, irmão, que a terra estava debaixo d'água. Ok? Então Deus fez separação, separou a água para ficar só a terra seca. É tremendo, tá, irmão? Vamos lá. E a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, era muito bom. Deixa eu ver aqui, pronto, irmão, está aqui. Ai, que maravilha, rapaz. Que maravilha, ateu. Fábio de Oliveira. Então está aqui, meu irmão. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares e mares. Ah, que maravilha, meu irmão, que maravilha. Então está aqui, irmão, né, o grande mistério para responder para esses ateus insensatos e incrédulos, né? Insensato e incrédulo, que defamam o nosso Deus, não têm educação, são ignorantes. Misericórdia, irmão, misericórdia. São ignorantes, defamam os pobres, defamam as mulheres. É triste, né? Mas nós temos que ter misericórdia deles, né? Ter compaixão, piedade deles. Vamos amar agora de longe. É eles de lá e nós de cá amando eles, né?
Então está aqui, meu irmão, Deus ele fez separação das águas. Então apareceu o chamado terra, ok? Chamado terra seca, que é essa que nós estamos aqui, tá bom? Bom, irmão, eu vou parar por aqui. Depois nós vamos continuar esse assunto aqui, ok? Porque aqui tem perguntas difíceis que o ateu vai fazer, que eu vou responder para ele. Tá? Então, tem perguntas aqui difíceis que eu já vi ele fazer com o pastor, com algumas pessoas, que não sabe responder. E acaba pegando outro versículo e acaba distorcendo a própria Bíblia. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então eu vou trazer, meu irmão, e vou dar a resposta para o ateu. Tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, meus inscritos. E eu fico por aqui combatendo mais um combate contra os filisteus, os ateus Golias, né? Mais uma derrota do ateu. O importante é nós revelar a verdade. O importante é nós responder, ter resposta para responder para o ateu. Tá? Fique com Deus todos e até mais. Choro, mas me consola.